Voltamos, pessoal. Lembrando, né, nossa aula solidária em prol do GEM. Aí o Pix aqui, material, quem quiser o material, entra em contato comigo no direct, tá? Essa parte agora vai ser tenso quem não tem material, viu? Para poder entender. Mas enfim, vou fazer o meu melhor, né? Vou ver se eu consigo explicar para vocês da maneira melhor possível. Presta atenção. Primeira coisa, é importante para a gente estudar sistema eleitoral, vocês vão pegar os artigos 27 a 29, 45 a 46, 56 a 76, 56 e 76 a 83 da Constituição. Vou repetir. 27 a 29, 45 a 46, 56 e de 76 a 83 da Constituição. Porque ela vai falar a respeito dos deputados, dos senadores, dos governadores, do presidente e dos prefeitos. Então é importante vocês darem uma olhada nesses artigos e na parte de vereadores, porque o número de vagas que a Câmara tem depende do número de habitantes que o município tem. Então a Constituição estabelece o parâmetro, dependendo do tamanho populacional do município, o limite máximo o número, né, de vereadores que a Câmara de Vereadores vai ter. O artigo 82 e 86 do Código Eleitoral. Então a referência nossa para essa matéria de sistema eleitoral é esse. 27 a 29, 45, 46, 56, 76 a 83 da Constituição, 82 a 86 do Código Eleitoral. Nós temos dois tipos de sistema eleitoral. Sistema eleitoral majoritário, que eu já falei com vocês, majoritário de maioria absoluta e majoritário de maioria relativa. Majoritário de maioria absoluta vai ser o sistema de eleição do presidente da República, do governador e prefeitos em municípios com mais de 200 mil eleitores. Cuidado, porque não são habitantes, são eleitores. O número de vereador na Câmara é por habitante. Agora, o sistema majoritário do prefeito é eleitores. Elisângela, se tiver 200 mil, até 200 mil é majoritário de maioria relativa. Tem que ter mais, tem que ser 200.001 eleitores para cima, tá? Aí que vai ser o sistema majoritário de maioria absoluta. O majoritário de maioria relativa, município para prefeito em municípios com até 200 mil eleitores e para senador, certo? Sistema proporcional utilizado para deputados federais, deputados estaduais e vereadores, ok? Então tá bom. Então é isso. Então vamos lá. Senado. Senado compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal. Nós temos 3 senadores por estado. Todos eles têm 3 senadores e 3 para o Distrito Federal, tá? Eles são eleitos para um mandato de 8 anos, mas a modificação do Senado acontece na proporção de 1 para 2, né? Então modifica 1, depois modifica 2, modifica 1, de modo que tem a movimentação de 4 em 4 anos do Senado, mas para um mandato de 8 anos, o senador é eleito, o senador com 2 suplentes, né? Aí se acontece alguma coisa, assume o primeiro suplente e na falta do primeiro, o segundo suplente, certo? Quando que o senador toma posse? Senador toma posse dia 1º de fevereiro, a Constituição já estabelece, tá? A data da posse dos senadores. Bom, deputados estaduais. Os deputados estaduais está lá no artigo... Não, desculpa, primeiro deputado federal. Deputado federal. Deputado federal está lá no artigo 45, parágrafo 1º da Constituição. O número de deputado federal, ele é estabelecido na Constituição, mas ele é regulamentado por lei complementar, tá?
A lei complementar é a lei complementar 78 de 93. E a referência é o seguinte: o máximo de deputados federais que a Câmara de Deputados pode ter são 513. O número máximo de deputados federais. De modo que nenhum estado pode ter menos que 8 e o estado mais populoso tem 70. Então, isso está na lei complementar número 78, tá? Então, São Paulo tem 70 deputados federais, porque o São Paulo é o estado mais populoso do Brasil. Então, ele tem 70. Depois, o que tem menos é o mínimo de 8. Aí, nesse parâmetro entre 8 e 70, define-se quantos deputados vão ter proporcional à população do estado. Então, tem uma relação já com o número fixado de deputados federais, né, com esse parâmetro de total de 513, São Paulo com 70 e os estados menores têm 8. O restante vão ser divididos proporcionalmente. Minas Gerais tem 53. Minas Gerais é um dos os que tem mais. Minas Gerais tem 53, acho que Rio de Janeiro tem 46. Acho que depois de São Paulo é Minas, se a minha memória não me falha. Minas é um dos primeiros, assim, que tem mais, perto de São Paulo. Se a memória me falha, é São Paulo, Minas e Rio. Mas eu não tenho certeza, não. A posse de deputado federal, dia 1º de fevereiro, tá? Deputados estaduais. Os deputados estaduais vai depender da seguinte situação. A Constituição diz assim, presta atenção. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara de Deputados e, atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quanto forem os deputados federais acima de 12. Como é que nós vamos fazer essa conta? Presta atenção. Primeira regra. Nós temos o número de deputados federais vezes 3. Tá. Certo? Isso aqui, se ele der até 36, tá ok. É vezes 3. Então, o número de deputados corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara e atingindo o número de 36. Então, até 36 está de boa. Então, por exemplo, suponhamos, vamos pegar exemplo aqui, 15 deputados federais vezes 3, desculpa, 5 deputados federais vezes 3, 15. 15 deputados estaduais, beleza. Vamos pegar aqui 10 deputados federais vezes 3 é igual a 30 deputados estaduais. Até aqui tá beleza. Deu até 36, tá ok. O problema é quando você multiplica por 3 e dá mais de 36. Então, se multiplicar por 3, pegar o número de deputado federal, multiplicar ele por 3 e der mais de 36, aí nós vamos passar para a segunda regra. Qual que é a segunda regra? O número de deputados estaduais vai ser igual a 36 mais o número de deputados federais acima de 12. O número de deputado estadual vai ser igual a 36 mais o número de deputados federais acima de 12. Então, eu tenho que achar isso aqui, eu tenho que colocar 36 mais... Quantos deputados federais tem? Diminuir de 12. Tiro 12 e somos 2. Então, por exemplo, suponhamos que a gente tenha, então, 70 deputados federais. 70 deputados federais menos 12. Quanto que dá aqui 70 menos 12? 8, 5. 36 mais 58. Vou colocar aqui, ó.
36 mais 58, que é 70 menos 12, vai ser igual a 94. Entendeu? Então, por exemplo, você tem aqui 36. Vamos pegar Minas Gerais, que são 53 deputados federais. Eu tenho 53 aqui. 53 menos 12 vai dar 41, né? 53 menos 12, 41. Então, eu vou somar 36 mais 41. 36 mais 41 vai dar 77. 77 deputados estaduais. Entendeu? Então, eu tenho que pegar o número de deputado federal, diminuir de 12, achar esse número. 70 menos 12, 58, por exemplo, né? E somar ele com 36. Mas é difícil fazer matemática. Você põe a fórmula, fica fácil. Então, primeira coisa que vocês vão fazer, deu o número de deputado federal, multiplica por 3. O número de deputado estadual, gente, é maior do que o de federal. Como que a gente sabe que é maior? Porque o federal é limitado a 513. O deputado estadual não tem esse limite, né? Então, a referência ao federal que é o limitador. Então, para saber o deputado, não tem como saber o número de deputado federal, estadual, sem saber o federal. Não tem jeito. Ah, mas se ele não der o número de deputado federal na prova, então não tem como fazer. A não ser que você sabe de cor. Então, por exemplo, Rio de Janeiro, 46 deputados federais. Aí, beleza. Aí você vai pegar 46, não dá para multiplicar por 3. Então, você vai pegar 46 menos 12. Que é o que a gente já fez, né? 46 menos 12 vai dar 34. 34 mais 36, 70. Entendeu? Então, é isso. Você vai sempre pegar o número do federal, diminuir de 12. No caso de passar de 36, né? Diminuiu de 12, soma com 36. É simples assim. Aí nós vamos para os governadores. Os governadores, é um governador para cada estado, para o Distrito Federal, um mandato de 4 anos. Toma cuidado com isso aí, porque a data de posse do governador mudou, viu, gente? O governador é eleito, a eleição presidencial, federal, estadual, ela é feita junta e a municipal separada. Então, a eleição é feita no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, havendo segundo turno no último domingo de outubro, certo? Aí, toma cuidado só com a redação da Constituição, que ela é meio traiçoeira. Que ela fala assim, ó. A eleição do governador e do vice para o mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato dos seus antecessores. Olha que doideira que esse negócio. Por que é do ano anterior ao término do mandato dos seus antecessores? Por quê? Porque a posse acontece dia 6. Aí que vocês vão tomar cuidado, porque antigamente a posse era dia 1º. Presidente, governador e prefeito, tudo tomava posse dia 1º. Só que foi alterado o texto constitucional. Então, agora, o governador toma posse dia 6 e o presidente toma posse dia 5. Então, 5 o presidente toma posse. Ah, mas por que o presidente toma posse dia 5 e o governador dia 6? Para os governadores antigos ir na posse do presidente. Só por isso. Porque os governadores que estão encerrando, né, aqueles que não forem reeleitos, ou aquele que já terminou, já deu reeleição, eles podem ir na posse do presidente. Então, o presidente toma posse dia 5, prefeito toma posse dia 1º, presidente toma posse dia 5 e o governador toma posse dia 6. Tá? Por isso que é no ano anterior ao término do mandato, no antecessor. Porque o mandato do antecessor só acaba no ano que vem. Então, o mandato do Lula vai acabar, vai até o dia 4, vai até o dia 4, eleição 2026, até o dia 4 de janeiro de 2027. Aí, outubro de 2026, é a eleição presidencial. O mandato do Zema vai até o dia 5 de janeiro de 2026, ou 27. Então,
Então, a eleição para governador de Minas é 2026. Posse, 6 de janeiro. Prefeito, vice-vereador. Mandato de 4 anos, o pleito é simultâneo, né, no país inteiro. Aí, mesma coisa, toma cuidado com a redação da Constituição. A eleição de prefeito e vice, realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder. Por quê? Porque o término do mandato que deve suceder, o dia da posse é dia 1º. No caso de municípios com mais de 200 mil eleitores, no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, tá? Lembrando, posse dia 1º de janeiro, então, ok? Os vereadores vão seguir as regras do artigo 29 da Constituição, vocês vão dar uma olhadinha depois para ver o número de vereadores, é sempre número ímpar, tá? Sempre número ímpar, dependendo do tamanho de habitantes. Artigo 29, aqui, ó. 9 vereadores, municípios de até 15 mil habitantes. 11 de 15 a 30, 13 de 30 a 50, 15 de 50 a 80, 17 de 80 a 120, 19 de 120 mil a 160, 21 de 160 mil a 300, 23 de 300 a 450 mil habitantes, 25 de 450 a 600 mil habitantes, 27 de 600 mil a 750, 29 de 750 a 900 mil habitantes, 31 de 900 mil a 1 milhão e 50, 33 de 1 milhão e 50 a 1 milhão e 200, 35 de 1 milhão e 200 a 1 milhão e 350, 37 de 1 milhão e 350 a 1 milhão e 500, 39 de 1 milhão e 500 a 1 milhão e 800, 41 de 1 milhão e 800 a 2 milhões e 400, 43 de 2 milhões e 400 a 3 milhões de habitantes, 45 de 3 a 4 milhões, 47 de 40 a 50 milhões, 49 de 4 a 5 milhões, 49 de 5 a 6 milhões, 51 de 6 a 7 milhões, 53 de 7 a 8 milhões, 55 com mais de 8 milhões de habitantes. Então, o máximo é 55, o mínimo é 9. Mínimo de 9, máximo de 55, tá? Presidente e vice-presidente, mesma coisa, cuidado com a redação da Constituição. A eleição de presidente e de vice realizar simultaneamente no primeiro domingo de outubro em primeiro turno, no último domingo de outubro no segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. A eleição do presidente importa com a do vice, porque é chapa, né? O pleito é majoritário, assim como o governador e o prefeito, mesma coisa. Não são computados votos brancos e nulos, tira isso da cabeça. Voto nulo e voto branco não contabiliza para o processo eleitoral. É voto válido. Voto válido na majoritária é voto no candidato. Voto válido na proporcional é voto no candidato e voto na legenda. Mais o voto de legenda, tá? Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, faz-se a nova eleição, que é o segundo turno, até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando eleito aquele que tiver a maioria dos votos válidos. Por que ele estabelece esses 20 dias? Porque não é 20 dias contados da eleição. Porque você falar comigo assim, Elisângela, entre o primeiro e segundo turno não tem 20 dias, se você contar da eleição. A eleição esse ano foi dia 6 de outubro, o primeiro turno. O segundo turno foi quando? Olha aí pra mim. Acho que foi 29. O último domingo de outubro. 27. Deu 21 dias, né? Não deu 20 dias, deu 21 dias. Ah, mas como é que faz então? Sabe por quê? Porque não conta da eleição, conta da proclamação dos eleitos. É a proclamação do resultado. Entendeu? Então, a eleição acontece, a gente fica sabendo o resultado, mas a proclamação oficial do resultado só sai depois. Então, por exemplo, é igual a eleição municipal. Aconteceu a eleição municipal, depois é que aí teve prazo de impugnação,
Depois é que nós proclamamos o resultado dos eleitos. Você entendeu? Aí nós publicamos um edital de proclamação dos eleitos. Então, por isso que tem gente que vai falar assim, esses 20 dias não são cumpridos. Eles são cumpridos. Porque ele não conta da data da eleição do primeiro turno. Ele vai contar da data da proclamação do resultado. E entre a eleição e a proclamação do resultado tem prazo de impugnação. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Sempre sobe para o segundo turno, vai para o segundo turno os dois mais votados. Se dos dois mais votados um morreu ou renunciou, chama o próximo mais votado. Tá? Na hipótese de remanescer mais de um candidato com o mesmo número de votos, vai o mais idoso. Todo critério de desempate nosso é a idade. Então, segue o mais idoso. O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início no dia 5 de janeiro. É a data da posse. Então, prefeito 1º, presidente 5, governador 6, deputado federal 1º de fevereiro, deputado estadual, senador, deputado federal, deputado estadual 1º de fevereiro e vereador na data que a lei orgânica do município define. Aí a lei orgânica do município define. Ok? Beleza, então. Aí vamos para o cálculo da proporcionalidade partidária. Aí que são elas. Vamos lá. Teve uma alteração, porque eles criaram 3 cláusulas de barreira aqui. Então, eu vou explicar para vocês como que vai funcionar. Presta atenção. Primeira coisa, eu vou explicar na teoria, depois eu vou ler o código e vou explicar na prática, porque aí fica mais fácil. Presta atenção. O que acontece? O primeiro passo, o que é a primeira coisa que nós temos que fazer aqui? Primeira coisa é achar o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? Não é coeficiente não, tá, gente? É quociente. O quociente eleitoral, ele é a média da eleição. Como que a gente acha a média de votos da eleição? A gente acha a média de votos da eleição dividindo o número de votos válidos. O que são votos válidos? Voto no candidato mais voto de legenda. Dividido o número de votos válidos pelo número de cadeiras. Vamos pegar vereador. Nós vimos que vereador vai de 9 a 55. Não é? O número de cadeiras. Você vai pegar o número de cadeiras. Eugenópolis, 9 cadeiras. Por quê? Porque tem até 15 mil habitantes. Então, são 9 cadeiras. Todos os municípios novos são 9 cadeiras. Então, nós vamos pegar o quociente eleitoral vai ser o número de votos válidos dividido por 9. Quantos votos válidos teve na eleição inteira? A eleição inteira teve 7.400 e uns quebrados. Desses 7.400 e uns quebrados, dividido por 9, nós vamos achar o quociente eleitoral. Tá? O quociente eleitoral aqui, depois eu vou colocar esses números aqui, porque eu peguei o Eugenópolis como exemplo mesmo. Deu voto válido 7.413, dividido por 9, o quociente eleitoral deu 824. Então, primeira coisa é achar o quociente eleitoral. Por que nós temos que achar o quociente eleitoral? Porque, em princípio, só vai participar da eleição o partido que obtiver, no mínimo, o quociente eleitoral. Quem não obtém o quociente eleitoral está fora. Ele tem que ter pelo menos quociente eleitoral para ele participar da eleição. Por quê? Porque o quociente do quociente eleitoral, nós vamos tirar o quociente partidário. Então, aí nós vamos para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Achar o quociente partidário. O que é o quociente partidário? É o número de vagas que o partido vai ter direito. O quociente partidário vai ser igual ao número de votos válidos do partido dividido pelo quociente eleitoral. Então, nós vamos pegar o número de votos válidos do partido, aqui é da eleição,
dividido pelo quociente eleitoral. Nós temos que só tomar cuidado com os números depois da vírgula, tá, gente? Por quê? Porque aqui despreza qualquer numeração que der depois da vírgula. Pode dar 0,5, 0,2, 0,8, 0,9, não importa. Porque como aqui vai representar o número de vagas do partido, não leva em consideração o número depois da vírgula, é só inteiro. Então aqui, ó, despreza a vírgula, número depois da vírgula. Então não importa se é meio, se é 0,6, se é 0,2, sempre vai desprezar. Aqui é sempre número inteiro. No quociente eleitoral, não. No quociente eleitoral, ele vai considerar o número depois da vírgula se ele for maior que meio. Então, se ele for até meio, despreza. Acima de 0,6, passa para 1. Então, se dividiu isso aqui, deu 0,5, suponhamos que tenha dado 70,5, vai ser 70, o quociente eleitoral. Se der 70,6, vai ser 71 o quociente eleitoral. Então, aqui, ó, despreza número abaixo, igual, né, ou menor que meio. Despreza igual ou menor que 0,5. Ou seja, de 0,6 para cima, contabiliza o inteiro, tá? Óbvio, por quê? Porque aqui, por exemplo, não tem como, porque como aqui é número de vagas, não tem como considerar arredondar. Então, aqui, no quociente partidário não arredonda, no eleitoral arredonda. Só pensar assim, no eleitoral arredonda, no partidário não arredonda, por que no partidário não arredonda? Porque senão eu aumento vaga para o partido. Só corre o risco de ter mais candidato eleito do que vaga. Então, eu não posso arredondar no quociente partidário. Entendido? Então, beleza. Achei o quociente eleitoral, achei o quociente partidário. Primeiro corte. Se o partido não a fizer pelo menos o quociente eleitoral, ele não participa da eleição. Então, ele tem que fazer o mínimo de votos quociente eleitoral. Segundo corte. O que acontece? Os candidatos dos partidos que obtiveram o quociente eleitoral vai definir o número de vagas. Só que aqui, ó, só entra candidato que tiver pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então, aqui, o voto do candidato do partido tem que ser mais de 10% do quociente eleitoral. Suponhamos que o quociente eleitoral, igual aqui em Eugenópolis, o quociente eleitoral foi 824. Se o quociente eleitoral 824, o candidato para ser eleito aqui em Eugenópolis, ele tem que ter pelo menos 83 votos, porque dá 82,4. Então, se ele não tiver 82, não tem como ter vírgula, né? Então, se ele não tiver 83 votos, ele não consegue ser eleito. Porque ele tem que ter mais de 10%. 10% ou mais, né? 10% ou mais. Pelo menos 10%. Então, aqui, na verdade, eu não vou colocar esse mais, não. Vou colocar mínimo 10%. Porque aí é 10%. Se der 10%, beleza. Então, tem que ser 10% ou mais. Então, deu 82,4, 83. Mínimo de 10%. Ok? Entendido? Então, beleza. Aí, o que vai acontecer? Isso aqui vão ser eleitos os candidatos que tiverem dentro do número de vaga do partido a partir do momento que ele preenche esses 10%. Então, por exemplo, suponhamos que o partido X ele tenha 8 candidatos que bateu os 10%. O partido Y tenha 5 candidatos que bateu 10%. O partido Z tenha 3 candidatos que bateu os 10%. Se ele tem candidato suficiente que bateu os 10% dentro do número de vagas que ele fez, ele vai eleger todo mundo ali.
Todo mundo que eu falo assim, dentro do número de vagas. Então, vamos supor, o partido X fez 3 vagas. Vai pegar os 3 primeiros acima de 10%. O partido Y fez 2 vagas. Vai pegar os 2 primeiros acima de 10%. O partido Z fez 1 vaga. Vai pegar o primeiro, se ele tiver mais do que 10%. Se preencher todas as vagas por aqui, tá beleza. Preencheu tudo. Todos os partidos conseguiram vagas e o total de vagas foi o total de cadeiras. Tá tudo certo. Para aqui. Para aqui. Ah, não. Mas sobrou vaga. Então, teve candidato eleito pelo quociente partidário, mas ainda sobrou vaga. Se sobrou vaga, nós vamos para o cálculo de média. Aí, é outro cálculo. Nesse cálculo de média, eu tenho duas condições. Primeiro, só passa para a segunda fase. Então, isso daqui é como se fosse uma primeira fase. Qual que é a primeira fase? Quociente partidário. São vagas diretas. Vamos pegar assim, vagas diretas. Vagas diretas. Não conseguiu preencher todas as vagas de maneira direta pelo quociente partidário, então nós vamos para a segunda fase. Qual que é a segunda fase? Média. Só que a média ela tem 2 condições. Só vai para a segunda fase do videogame os partidos que fizerem pelo menos 80% do quociente eleitoral. A primeira fase do videogame entra todo mundo que fez o quociente. A limitação é nos candidatos aqui. A segunda fase não. Só vai para a segunda fase os partidos que tiverem no mínimo 80% do quociente eleitoral e que tiver candidatos que tenha mínimo de 20% do quociente eleitoral. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que selecionar quais são os partidos que têm mais de 80%, tem 80% para cima do quociente eleitoral. Dentre esses partidos que passaram para a segunda fase do videogame, que são só os de 80%, eu vou olhar dentro do partido quantos candidatos com mais de 20% ele tem do quociente eleitoral. Então, aqui no nosso caso, aqui no nosso exemplo de Eugenópolis, se 10% é 84,2%, 20% do quociente eleitoral é 164,8%. Então, aqui somente, aí vamos supor, o quociente eleitoral deu 824, certo? Só vai para a segunda fase do videogame os partidos que tiverem acima de 659,2 votos. Que, na verdade, é acima de 660, né? Quem tiver abaixo de 660, tá fora. Vai ficar lá para repescagem. Aí pode ser que ele venha participar? Pode. Depois que acabar todo mundo aqui de 80 e 20. Aí sim, que aí o Supremo deu uma decisão falando que nessa repescagem entra todo mundo de novo. Entra o pessoal que fez menos de 80%. Aí não tem problema. Mas até chegar nesse que fez menos de 80%, eu tenho que esgotar todo mundo. Então, primeira coisa, eu vou olhar partidos que se encaixam aqui e quantos candidatos que ele tem, que vão se encaixar aqui. Aí, beleza. Eu defini quais são os partidos? Defini. Como é que nós vamos fazer para poder escolher as vagas? A cada vaga, eu vou pegar o voto válido do partido e dividir pelo quociente partidário acrescido de mais 1. Aí eu já começo a dividir o partido por ele mesmo. Porque eu divido o número de votos válidos dele pelo quociente partidário dele, que é o número de vagas que ele fez, somando mais 1. Ele não quer mais uma vaga? Então é assim que vai fazer. Então nós vamos pegar os votos válidos do partido, desses que se encaixam aqui, dividir pelo quociente partidário dele mesmo,
somado de mais uma cadeira que ele tem, que ele quer, que é a próxima cadeira. O partido que obtiver a maior média vai fazer esta vaga. Se suponhamos que eu conseguir das 9 vagas, 8 vagas diretas, eu vou ter só mais uma vaga pela média, pela sobra. Então, o que tiver a maior média entra. É o próximo que vai eleger o candidato com mais de 20%. Porque menos de 20% ele pode eleger. Porque se ninguém tiver, entra todo mundo na rodada de novo. Aí cai os 80%. Certo? Aí entra todo mundo. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 vagas sobrando, fez aqui, são 9 vagas, consegui 7, faltam 2. O que eu vou ter que fazer? Repetir essa operação. Pegar de novo os partidos e somar. Esse que conseguiu essa vaga, eu vou pegar o quociente partidário mais um que ele conseguiu a média, somar mais um e redividir ele. E olhar de novo quem considera a maior média. Se ele ainda assim conseguir a maior média, porque ele teve muito voto, a próxima vaga é dele de novo. Mas se na redivisão, acrescendo mais um, outro partido passar na frente da média, o outro faz a próxima vaga. E eu vou fazendo essa soma a cada vaga que surgir, eu vou multiplicando aquele que deu a maior média, somando de mais um e vendo de novo quem tem a maior média. E aí eu vou fazendo vaga por vaga. Aí eu vou fazendo vaga por vaga. Entendido? Sim. Então, beleza. Aí agora eu vou ler a lei. Quantas horas é, Amanda? 9h43. Nossa, vai dar na tábua errada. Mas vai dar, se Deus quiser. Então vamos lá. Eu vou ler os artigos e vou colocar os exemplos, tá? Presta atenção. Olha, determina-se o quociente eleitoral dividindo o número de votos válidos apurados pelo número de lugares a preencher em cada circunscrição, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a 1 se superior. Ou seja, eu arredondo acima de 0,6. Quociente eleitoral, ok? Determina-se para cada partido o quociente partidário, dividido pelo quociente eleitoral, o número de votos válidos dados sob a mesma legenda, desprezada a fração. Quociente partidário, eu desprezo a fração, certo? Os lugares não preenchidos, em razão da exigência da votação nominal mínima, estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido que tenha obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quanto o respectivo quociente partidário indicar na ordem de votação nominal. Aí eu pego, seleciono aqueles que estão de 10% para cima, o restante está fora, por enquanto. Não, está fora e está fora, a não ser lá na repescagem, né? Tá fora por enquanto mesmo. Aí, apesar do que suplente, ele não limita a 10% não, nós vamos ver. Na suplência, ele não... Então, ele vai ficar aqui, teoricamente, como suplente. Mas ele está fora das vagas por enquanto. Aí, beleza. Peguei a relação de candidatos na ordem de votação nominal deles, aqueles que têm 10% ou mais. Aí, o partido fez 3 vagas. Beleza, os 3 primeiros. O partido que fez 4 vagas, os 4 primeiros. O partido fez 2 vagas, os 2 primeiros. O partido fez 1 vaga, o primeiro. Então, vamos pegar o exemplo de Higienópolis aqui. Aqui em Higienópolis nós tivemos, eu notei aqui, gente, para poder ficar mais fácil para mim, tá? Nós tivemos votos válidos 7.413, tira branco e nulo, tá? É válido, é legenda mais, candidato mais legenda, tá? Então, quer dizer que o quociente eleitoral aqui em Higienópolis foi 824. 10% do quociente eleitoral foi
82,4%, 20% do quociente eleitoral foi 164,8% e 80% do quociente eleitoral foi 659,2%. Aqui acaba, como não tem voto partido, acaba indo para 83, 165 e 660, automaticamente, certo? Aí, beleza. Então, eu peguei esses votos válidos, dividi por 9, porque o número de cadeiras aqui são 9, e que deu esse valor aqui de quociente eleitoral. A partir do momento que eu peguei essa referência, eu vou olhar os partidos. Aqui em Higienópolis foram 6 partidos. Foram 6 partidos. Então, aqui foi o PP, o MDB, o PL, o União Brasil, o PSD e a FEBrasil. Certo? Nesses partidos aqui, o que aconteceu? O PP teve 1.644 votos, o MDB 1.677, o PL 582, o União 789, o PSD 2.352 e a FEBrasil 369. De cara, eu já elimino 2. De cara, PL está fora e FEBrasil está fora. Por que eles estão fora? Porque eles não conseguiram alcançar nem o quociente eleitoral. Então, eles já saíram do jogo. Aqui. Quando eu pego isso aqui e divido pelo quociente eleitoral por 824, eu vou ter o resultado de vagas que cada partido desse fez pelo quociente, que é o quociente partidário. Então, eu vou concluir que o PP fez uma vaga, o MDB fez 2 vagas, o União, por enquanto, nada, e, aliás, ele tá fora aqui porque ele não tem, não, é isso mesmo, tá fora. O PSD 2 vagas. PSD 2 vagas. Esse número aqui que eu vou ter que verificar ele. Depois, conferir ele. Quando eu conferi os candidatos, eu percebi que dos candidatos, o que vai acontecer? Aqui, ó, o do limite de 10%, o que vai acontecer? O PP tem 8 candidatos que preencheu os 10%. O MDB tem 6 candidatos que preencheu os 10%. O PSD, União, tem 3 candidatos que preencheu os 10%. O PSD tem 6 candidatos que preencheu os 10%. Então, por exemplo, nessa uma vaga do PP, eu peguei o mais bem votado dos 8. Na vaga do MDB, eu peguei os 2 mais bem votados dos 6. No PSD, eu peguei os 2 mais bem votados dos 6. Por quê? Porque esses foram os dos 10%. Ok? Sim. Beleza. Quantas vagas nós completamos aqui? 5, né? Isso. 5 vagas. Ficou faltando 4 vagas. Como ficou faltando 4 vagas, vou pagar aqui. Como ficou faltando 4 vagas, o que aconteceu? Por que eu tinha deixado União? Agora eu lembrei por que eu deixei União. Porque o União, por que eu tirei o MD, por que eu tirei o PL e a FEBrasil de cara? Porque eles não fizeram nem 80%.
Por isso que eu tirei eles de cara. Mesmo que deu 0 União, eu deixei, por quê? Porque o União, como ele conseguiu fazer 80% do quociente eleitoral, ele tem chance de ir para a segunda fase. Entendido? Então, só para esclarecer aí, por que eu cortei, que eu coloquei tá fora. Tanto o PL quanto a FEBrasil. Por que eu coloquei tá fora? Tá fora porque ele não conseguiu 80%. Então, se ele não conseguiu 80%, ele não consegue passar de fase. Para a segunda fase. Por isso que eu deixei, mesmo a União Brasil não ter alcançado o quociente eleitoral, como ele alcançou acima de 80%, ele tem chance de ir para a segunda fase. Aí eu não pude cortar ele de maneira direta. Entendeu? Sim. Minha cabeça deu uma bugada agora. Falei, gente, por que eu deixei ele e tirei os outros? Aí que eu lembrei. Aí nós vamos para a segunda fase. Qual é o critério da segunda fase? É 80% do quociente eleitoral para partido e 20% do quociente eleitoral para candidatos. Ok? Dos partidos que obtiveram 80%, eu preciso agora de 4 vagas. Então, eu tenho que ver quais os partidos que vão ter. Aí eu vou ler o Código Eleitoral e depois eu vou colocar aqui. Então, vamos lá. Os lugares não preenchidos com aplicação do quociente partidário e em razão da exigência de votação nominal mínima do 108 serão distribuídos de acordo com a seguinte regra. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares obtidos mais um, cabendo ao que apresentar maior média um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda a votação mínima, que é 20%. Repetir-se-á a apuração para cada um dos lugares a preencher. Quando não houver mais partido com candidato que atenda às 2 exigências, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentarem as maiores médias. Aí todo mundo entra na roda de novo. Mas só vai entrar na roda se não tiver ninguém mais que obedeça isso aqui. Primeiro, é primeira fase, segunda fase. Quem não tem 80% já está, em princípio, está fora de cara. Em princípio, né? Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenha obtido 80% do quociente eleitoral e os candidatos que tenham obtido voto em número igual ou superior a 20%. Em caso de empate, considera o candidato eleito o mais idoso, né? Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, consideração eleito até serem preenchidos os lugares a ordem de votação nominal. Ok? Aí, beleza. Aí eu vou exemplificar para vocês. Ok, então vamos lá. Quem que ficou com 80%? O PP, o MDB, o União, que ficou abaixo do quociente, mas ele alcançou os 80%. E o PSD. Ok? O quociente partidário do PP foi 1. O quociente do MDB foi 2. O quociente do União foi 0, porque ele não alcançou. E o quociente do partidário, tá? Do PSD foi 2. Isso daqui nós já achamos lá. Então, isso aqui é o quociente partidário deles. Originário. Porque eu vou ter que somar mais uma aqui, por isso que eu preciso saber desses nomes. Eu descobri também que o PP, ele tem 3 candidatos com mais de 20%, com 20 ou mais. Eu descobri que o MDB não tem nenhum. Eu descobri que a União tem 2. E eu descobri que o PSD tem 3. Como o MDB não tem nenhum que está na regra dos 20%, o que vai acontecer com o MDB aqui agora? Saiu do jogo. Saiu do jogo.
Então, a FEBrasil e o PL saiu do jogo na primeira fase, porque não teve nem 80%. O MDB passou para a segunda fase, mas saiu porque não tinha nenhum candidato que alcançou os 20%. Mas o União ficou, porque a União foi salvo pelos 80%, mas ele tinha 2 candidatos. Entendido? Uhum. Beleza. Aí eu vou fazer o cálculo da proporcionalidade partidária a partir daí. Então nós temos que conseguir aqui, ó, 4 vagas, certo? Isso. 4 vagas, ok? Então beleza, então vamos lá conseguir as 4 vagas. Primeira média. Então média 1, que é a próxima vaga. A média 1 vai ser o seguinte, eu vou pegar o PP, pegar o número de votos dele, dividir, o quociente partidário dele é 1, então eu vou dividir ele por 2. Porque aqui eu tenho que pegar quociente partidário mais 1, ok? Lembrou? Então a média dele vai ser igual a 822. O MDB tá fora, eu vou pegar o União, que teve 789 votos. Como o quociente partidário dele foi 0, eu vou dividir ele por 1, que vai ser igual a 789. Eu vou pegar o PSD, que teve 2.352 e vou dividi-lo por 3. Então, a média dele vai dar 784. Eu pergunto, quem conseguiu alcançar a próxima vaga, a 6ª vaga? Porque eu tinha 5, agora eu tô correndo atrás da 6ª. Uhum. Quem que conseguiu alcançar? O PP. Ou seja, o PP fez mais uma vaga. Como ele fez mais uma vaga, na segunda média eu vou ter que acrescentar o quê? Mais 1 para ele. Aí eu vou para a média 2. Essa vaga aqui é a 6ª vaga. Quem conseguiu a 6ª vaga? O PP. Como ele conseguiu a 6ª vaga, eu vou colocar mais 1 para ele, que eu vou ter que repetir a operação. Aí eu vou fazer a média 2. Qual que é a média 2? PP, 1.644 dividido por 3. O União vai ficar com 789 dividido por 2. Aqui não era 1? Isso. Eu vou acrescentar mais 1 em todo mundo aqui, ó. Uhum. Aí vem o PSD com 2.352 dividido por 'Não, aqui é 0. Aqui é 0. Média 1. União. Não, é isso mesmo. Aqui, ó. Vou acrescentar mais 1 em todos, não. Eu vou redividir só o que conseguir. É isso mesmo. Eu vou redividir aqui só o que conseguiu mais 1. Aqui, ó. O PP conseguiu mais uma vaga? Uhum. Então, eu vou redividir ele por 3, porque não foram 2. Uhum. O União vai manter com a mesma média e o PSD vai manter com a mesma média. A média da União é 789, certo? Sim. A média do PSD é 784. É para saber se mesmo redividindo ele continua maior. Exatamente. Aí aqui, como a média dele vai dar 548, quem que é o próximo que tem maior média? Aí já é o... Aí quem entrou foi o União. Foi aí que o União conseguiu uma vaga. Agora eu entendi. Entendeu? Uhum. Aí ele conseguiu uma vaga. Só que aqui eu vou ter que acrescentar mais 1, que eu vou ter que dividir ele depois. Então, a vaga 7ª, a 7ª vaga, vai pertencer a quem? A União. Aí eu vou para
Média 3. Nossa, não vai ver. São 4 vagas hoje. Uhum. Aí eu vou para a média 3. A média 3, o PP, eu já vi que ele tem 548, certo? Sim. O União, eu vou ter que dividir ele. Eu vou ter que pegar 789 e dividir ele Por 2? por 2. Uhum. Que aí eu vou ter que dividir ele por 2. Porque ele já entrou com 1 aqui, ó. Ele já dividiu por 1. Se ele dividiu por 1 aqui, eu vou dividir ele por 2. E o PSD vai ficar com 784. Na hora que eu redivido o União, ele vai para 394,5. Quem que teve a maior vaga, maior média? O PSD. Uhum. Significa que o PSD conquistou mais uma vaga. Ou seja, a 8ª vaga pertence ao PSD. Pertence ao PSD. Aí agora eu tenho que ir para a 4ª vaga, que é a última, que é a 9ª. Então eu vou para a média 4. Na hora que eu vou para a média 4, eu repito o PP, que vai ser igual a 548, certo? Uhum. O União vai permanecer em 394,5, porque agora o PSD, eu já vou pegar os 784 e dividir ele por 4, porque eu não dividi ele por 3 aqui. Sim. Então, ele não fez mais nenhuma outra vaga. Ele está concorrendo com 784 até então. Divido ele por 4. Na hora que eu divido ele por 4, a média dele vai dar igual a 588. Na hora que mesmo redividindo, a média dele dá maior do que os outros, significa que ele fez a 9ª vaga. Uhum. Por isso que, na verdade, das 9 vagas, o PSD conseguiu 4. Ele conseguiu 2 no quociente partidário, ele conseguiu 1 na 3ª média e ele conseguiu outra na 4ª média. Então ele conseguiu 2 vagas mais a 8ª vaga e a 9ª vaga. O PP conseguiu 3 vagas pelo quociente partidário. Aí o que ele fez? Ele conseguiu 3 pelo quociente e conseguiu mais 1 pela média. Não foi? Aqui, ó. Não, desculpa, olhei errado, gente, desculpa. Ele conseguiu 1 pelo quociente partidário e conseguiu 1 pela média, ou seja, ele conseguiu 2 vagas. O União, por causa dos 80%, e porque ele teve candidato acima de 20, ele acabou na média conseguindo uma vaga, na tábua da beirada. E o MDB acabou ficando para trás. Se a gente não tivesse conseguido isso aqui e ainda sobrasse vaga, aí voltava todo mundo para poder redividir, porque aí caía por terra esses 80%. Sim. Os demais candidatos que ficaram com votação, na ordem de votação nominal, eles acabam ficando como suplente. Por quê? Porque no caso do suplente, não aplica a regra dos 10%. Aí é o que o Código Eleitoral fala, ó, do suplente. Considerar-se-á suplente da representação partidária os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos. Em caso de empate, a ordem decrescente de idade. Na definição do suplente, não há exigência de votação mínima do 108. Aí cai por terra os 10%. Entendido? Sim. Quantas horas aí? 10h05. Ui! Só para finalizar, então, eu só quero chamar a atenção para o artigo 113. O artigo 113 fala que na ocorrência de vaga, não havendo suplente para poder preencher, faz-se a nova eleição, salvo se faltarem 9 meses. Só que esse prazo aí, gente, não é de 9 meses para todo mundo, não. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Para senador,
senador e deputado federal, a Constituição fala que é salvo se faltarem 15 meses para o término do mandato. É o 56 parágrafo 2º, tá? Então, para senador e deputado não é 9, é 15. Para deputado estadual e vereador, vai aplicar o que a lei orgânica definir, que a Constituição estadual e a lei orgânica definir. Se a Constituição estadual e a lei orgânica for omissa, aplica os 9 meses. Então, fica o 113 subsidiário. E no caso de presidente e vice-presidente da República, nós vamos aplicar a questão dos 2 anos. Nos primeiros 2 anos, vagou o cargo, eleições diretas. Nos últimos 2 anos, vagou o cargo de presidente e vice, eleições indiretas feitas pelo Congresso Nacional, na forma da lei, de uma lei que não tem. Perfeito? Entendido, então? Beleza, então nós finalizamos aqui, graças a Deus, acredito que com sucesso, né? Sim. Então tá bom, gente. Quem precisar do material me passa mensagem no direct, tá bom? Ó, um beijo pra vocês, até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.